Olá! Olá, boa noite! Sejam bem-vindas! Vou colocar mais perto aqui o louvor para vocês escutarem. Um louvor do grupo Morada, Emaús, o nome dessa música. Vamos louvar ao Senhor, então! Vou mandar aqui aviãozinho para as minhas seguidoras. Vamos louvar a Deus com esse louvor. Aleluia, Deus. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Graças te damos, ó Pai. Oi, mãe, seja bem-vinda. Oi, Marina, seja bem-vinda. Que bênção ter você aqui. Que bom. Vamos ver aqui, tem um negocinho diferente aqui. Ah, entendi, agora sim. O Instagram sempre tá mudando, né? Vocês estão ouvindo bem a música, o louvor? Fala pra mim. Coloquei o computador, porque eu não tenho caixinha de som aqui próximo, né? Então eu coloquei o computador aqui pra sempre ouvir. Mas a captação do meu som do celular é muito boa. Sempre fica bom. Amém. Que bom. Tá tudo certo? Médio? Baixinho? Toda. Não tá conseguindo ouvir, Marina? Vamos ver aqui. Meu volume, de repente. Acho que vai agora. Melhorou? Já mandei aviãozinho lá para os meus seguidores, para as minhas seguidoras. Ah, agora vai melhorar, quer ver? Ó, aumentou um pouquinho, né? Então hoje nós vamos falar sobre criatividade. De amor, queimam de amor. Sejam bem-vindas, mulheres, vão entrando nessa live. Nós vamos falar sobre criatividade. Enquanto isso, estamos adorando a Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Filho e Espírito Santo. Nós podemos orar nesta noite e eu gosto muito de me lembrar que o Senhor, ele na Bíblia conta, né, que no jardim o Senhor, todos os finais de tarde, ele se reunia, né, para conversar. Então que nós possamos agora, nesta noite, estar aqui reunidas, mesmo que virtualmente, com o Senhor. E esse louvor, ele fala também da presença de Jesus. Para que nós possamos, então, mulheres, arrumar a nossa casa, que é o nosso corpo, preparar essa mesa e dar um lugar de honra para Deus, para Ele. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que nós podemos estar arrumadas, perfumadas, preparadas e dar o lugar de honra para Deus em nossas vidas nesta noite. É com muita alegria que estou aqui, sim. Obrigada, Deus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Tá sem áudio. Tenta sair e entrar de novo, então.
Obrigada, Deus, por essa noite. Não sei o que está acontecendo. Tá sem áudio. Tá tudo bem, mãe? Você está conseguindo ouvir? Obrigada, Senhor. Consegui ouvir a oração. Tudo certo, mulheres? Sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Lu, Juliana, sejam bem-vindas. Estava aqui escutando Ana Paula, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão entrando. Acabei de encerrar aqui o louvor e estava orando. A Marina comentou que não estava conseguindo ouvir o meu áudio. Como que está para vocês? Tá ouvindo? Tudo certo? Tá bom, que bom, que bom. Mulheres, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Fabiana Teles. Nós oramos, já começamos essa live, já tem aqui alguns minutinhos, já tem 6 minutos. Coloquei um louvor, né? Então, quem quiser a oração, depois volta lá no comecinho, nós já fizemos uma oração linda, o Senhor falou grandiosamente, Ele vai continuar falando até o final, né? Graças a Deus, graças a Deus. Hoje o tema é criatividade. Nossa, eu estava escutando ontem uma mensagem maravilhosa e eu entendi que podia trazer esse tema para vocês e que fazia muito sentido a trazer para nós aqui, para nossa realidade diante desses dias que nós estamos vivendo. Porque me fala uma coisa aí, quem que não precisa de criatividade para viver um tempo como esse, de pandemia, de dificuldades, de doenças, de perdas, né, de enfrentamentos? A gente precisa ser criativa, né, mulheres? E aí a gente precisa também entender o que é criatividade, né? Como seria a criatividade vinda de Deus diretamente? Porque a gente confunde muito criatividade com criar coisas. Por exemplo, criatividade no artesanato, criatividade para escrever um texto, criatividade para fazer uma música, né? Criatividade para se vestir. A gente confunde, né? Não é desta. Sejam bem-vindas quem for entrando. Dalva, Marina, agora conseguiu ouvir? Que bom! Então, a gente precisa de entender de qual criatividade que eu vou falar aqui hoje. Que eu não é desta criatividade natural, de culturas, de criar músicas, de criar coisas assim, né? Como eu estava falando um pouquinho antes, de criar um look para se vestir. Não é dessa criatividade que nós vamos falar, tá bom, mulheres? Nós vamos falar hoje de uma criatividade que está lá no livro de Gênesis 1:27. Então, mulheres poderosas, só tem mulher poderosa aqui, mulher animada, feliz e realizada nas 7 áreas da vida, né? Quem tá entrando aí que não me conhece, eu sou a Fabiana Teles. Aqui no Gerando Mulheres nós falamos sobre as 7 áreas da vida: emocional, espiritual, mental, sobre os relacionamentos, sobre as emoções. Nós falamos sobre área profissional, sobre área financeira, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que está no livro. O primeiro tema que nós vamos falar, eu vou pegar como base a Bíblia, que está lá no livro de Gênesis 1. Então, mulher poderosa, pega a sua Bíblia. Olha essa minha Bíblia aqui, que tá usadinha, hein, gente? Faz anos que eu tenho ela. Ganhei de uma amiga, da Ângela, tem até uma dedicatória linda aqui. Então,
Pegue sua Bíblia, querida, e lá no capítulo de Gênesis 1, lá no comecinho. Seja bem-vinda, Ana Cleusa, que saudades, que bom que você está aqui. Peguem sua Bíblia em Gênesis 1, capítulo 27. Queridas, lá está escrito assim, pelo menos nesta minha versão, que é a nova versão NVI, que nós chamamos, né? NVI, que é a nova versão internacional. Ela está dizendo assim: criou Deus o homem à sua imagem. Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que lindo essa palavra. Está dizendo aqui, ó, que Deus criou. E hoje o nosso tema é sobre criar, sobre criatividade. E não é sobre uma criatividade comum, natural, né? Nós vamos falar sobre uma criatividade extraordinária, uma criatividade diferente. Que é isso que nós precisamos ativar em nós. Criar coisas diferentes do que é o comum, né? Criar através do quê? Do poder de Deus. Nós podemos, porque veja o que está escrito lá em Gênesis. Então, nós começamos aqui. Gênesis 1, 27 está dizendo que criou Deus o homem e a mulher. Quando a gente pensa nessa questão que Gênesis 1 fala, criou, Deus criou, nos criou a sua imagem. Gente, pense o seguinte, como que Deus criou? Como que ele criou o homem? Lá na Bíblia está escrito que ele juntou o pó da terra, que ele soprou o fôlego de vida. Olha que coisas diferentes, né? Vamos pensar, né? Pensa comigo aqui. Criou do pó da terra. Nos criou do pó da terra. Criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Então, significa que nós podemos criar também com todo esse poder que Deus cria. E nessa simplicidade também. Veja, aí tem um grande poder. Não sei se vocês estão, né, compreendendo aonde eu quero chegar. Aí tem um grande poder. E aí tem uma simplicidade também. Porque é na simplicidade que a gente faz as coisas. Precisa ter conhecimento, precisa estudar absurdamente. É bom, porque a Bíblia também fala que o povo, né, Oséias fala, acho que é o profeta, né, Oséias, ele fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente às vezes sofre por não ter conhecimento, mas existem coisas que nós não precisamos do conhecimento humano, daquele conhecimento que nós temos na nossa mente. Nós precisamos ativar o Espírito de Deus para ativar esse poder além, esse poder sobrenatural, né? Esse poder que, assim como Jesus criou, Deus nos criou do pó da terra, como Deus nos criou soprando o fôlego de vida em nossas narinas, né? Vamos lá, ver se faz sentido para vocês. Vão conversando comigo aí, olha só. Vamos agitar essa live aqui, hein, mulheres? Eu não coloquei anúncio hoje que eu ia fazer live, acabei fazendo um post pela manhã, falando ali sobre se você anda muito atarefada, porque o que acontece? A gente fala a verdade, a gente acumula as nossas tarefas, né? Muita coisa, eu mesma comentei com vocês na live semana passada, né? Que eu estava cheia de coisas e muito, assim, atarefada, porque já tenho as empresas têm aí de mulher, que eu faço a venda dos kimonos, das vestes femininas, tenho Gerando Mulheres que tem o curso de espiritualidade ativada. E aí a gente elaborando todas as coisas e ainda comecei com os estudos e eu falei, meu Deus, agora eu não sei mais o que fazer. E a casa, e marido e filho. Então hoje eu fiz uma postagem falando sobre isso, né? Sobre estarmos sobrecarregadas e sobre como a gente pode ser mais leve, aprendendo a delegar as coisas.
né? E o que é delegar? Ainda coloquei o significado lá de delegar, né? Que é você dar o poder de fazer para outra pessoa. Mas que você então, já que você decidiu delegar, dar o poder para outra pessoa fazer, deixe essa pessoa fazer do jeito dela. Respeite o jeito que a pessoa faz. A pessoa já está fazendo algo, né, que você pediu para que a pessoa fizesse. Então deixa ela fazer do jeito dela. E assim você pode se tornar mais leve, respeitar o outro. Então assim, não sei se alguém já viu lá, já curtiu o post, dá uma olhadinha lá depois no feed e já comenta, já compartilha com alguém se você acha que aquela mensagem é importante e interessante, tá bom? Ju, você tá aí, que bom, faz todo sentido, né? O que você tá dizendo? Eu vou ler aqui. Faz todo sentido, porque muitas vezes nós queremos fazer algo diferente e esquecendo de olhar para o simples e criar a partir disso. Sim, Ju, é muito legal e pertinente esse teu comentário. Eu vou comentar um pouquinho agora. Que bom que você fez esse comentário, que eu vou aproveitar esse teu gancho, Ju, e vou para a próxima parte da live. Olha só. Tem uma história que também está no livro de Gênesis, que eu não sei se vocês conhecem aqui, que é a história de Jacó. Jacó, ele ficou durante um período, está lá no livro, no capítulo 30 de Gênesis. Jacó, ele ficou durante um determinado período fugido, né? Não sei se vocês vão se lembrar aqui da história de Jacó. Jacó é aquele que ele roubou a primogenitura, passou a perna, né? Vamos dizer assim, bem no português simplão, né? Jacó passou a perna no irmão, roubou a primogenitura dele, trocou por um prato de comida, é uma história bem conhecida na Bíblia, né? E aí ele fugiu, porque o irmão queria matar ele, né? E aí ele fugiu, ficou afastado, a mãe dele ainda cobertou, falou, foge, vai embora. E ele foi, e ele ficou durante muito tempo morando lá nas propriedades do primo dele, que era o Labão, e trabalhando com este primo. E, acho que era primo. E o que aconteceu? Quando ele ficou lá, eles fizeram um combinado, tipo, eu vou trabalhar para você 7 anos, e aí eu quero a sua... você não precisa me pagar salário. Eles fizeram, não lembro exatamente a história, mas eles fizeram um combinado lá e ele ia trabalhar durante um período para ganhar então a esposa, que era a Raquel. Ele queria a Raquel como esposa. Só que a Raquel tinha a Lia, que era a irmã mais velha. E quando se cumpriu os 7 anos lá, o Labão enganou ele, né? Labão foi lá e deu a filha mais velha e falou assim, só você vai trabalhar mais 7 anos para poder ter também a mais nova. E aí ele foi enganado, né? Então assim, o enganador foi enganado, né? Então, enfim, mas não é aqui que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre criatividade. Em determinado momento, durante esses 7 anos, que ele se comprometeu de trabalhar, como ele estava fugido, ele se comprometeu de trabalhar lá com o primo. Esse primo era meio safo, sabe? Aquelas pessoas assim que sempre querem ganhar a mais, né? Passar perna na gente. E aí, o que aconteceu? Jacó... Nós estamos falando aqui nessa live, para quem está entrando agora, Isabel, Ellen, Moreno, nós estamos falando aqui sobre criatividade e sobre nós ativarmos o poder de Deus para nós criarmos. Falamos do capítulo 1, 27 de Gênesis, onde Deus criou o homem, soprou o fôlego de vida nas narinas, criou do pó da terra, mas ele nos criou imagem e semelhança dele. Então nós também temos o poder de Deus para criar, tá bom? Seja bem-vinda, Cris.
Então, assim como nós temos, como Deus tem o poder de criar do pó da terra, e o poder, ele tem esse poder na simplicidade. Então, eu estava falando que na simplicidade de pegar o pó da terra e fazer o homem, criar o homem, na simplicidade de soprar nas narinas e nos dar fôlego de vida, é assim que Deus cria, é assim que Deus tem esse poder, ativa esse poder e cria a partir da simplicidade. Eu falei que nós precisamos ter conhecimento, sim, mas que para criar, através do poder do Espírito de Deus, nós não precisamos de nada, a não ser estarmos ligadas, antenadas, ativadas com esse poder, tá bom? Seja bem-vinda, Cris. Cris, eu vou daqui a pouco, se der tempo, eu vou contar uma experiência bem legal que aconteceu e eu me lembrei muito de você. Então, assim, voltando para a história de Jacó, porque nós estamos falando de criatividade. Então, pegando o gancho aqui da história de Jacó, o que aconteceu? Jacó, ele estava meio que sendo trapaceado lá por Labão. E aí, Labão, eles fizeram um combinado com relação às ovelhas. Jacó estava pastoreando as ovelhas do Labão e ele recebia algumas ovelhas como parte do pagamento, né? Naquele tempo lá, por ele estar cuidando das terras, enfim, de todas as coisas, ele recebia aquelas ovelhas como parte do pagamento. Só que tinha uma questão lá das ovelhas malhadas. Parece alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, tá, gente? Mas o que eu quero falar aqui, peguem o foco da questão da criatividade. O o Labão, ele mandava separar as ovelhas, as malhadas e as que não eram malhadas. Aí o que acontecia? Daí ele falou assim, ó, separe as ovelhas e tal, e as que nascerem assim malhadas, você pode ficar para você. Porém, ele mandava separar. Então, o que acontecia? Se elas não estavam juntas, elas não iam cruzar e não ia dar a ovelha malhada. E aí, ele não ia ter pagamento. Tipo, sacanagem, né? Porém, Jacó obedeceu e ele fez lá como tinha que fazer. Só que ele usou, aí é que eu quero que vocês entendam. Ele usou da criatividade. Veja lá no texto, então, anotem para vocês lerem e meditarem nessa palavra, para vocês ativarem a criatividade de vocês depois dessa live ou num momento que vocês estiverem ali meditando e fazendo ali a oração de vocês, ativando realmente a sua espiritualidade para você ativar essa área criativa na sua vida, tá certo? Então, assim, ó, lá em Gênesis 30, capítulo 37, tá? Gênesis 30, capítulo 30, versículo 37. Está dizendo assim, que Jacó pegou os galhos verdes de estoraque, que era um tipo lá de amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto ao bebedouro, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados e pintados. Olha, gente, isso é uma chave de criatividade vinda direto de Deus, vinda do alto. Por quê? O que o menino fez, o Jacó fez? Ele criou uma alternativa, não sei se vocês vão entender. Ele foi lá, ele não tinha ovelhas malhadas, mas ele só teria pagamento, ele só teria recurso, ele só teria sustento se ele tivesse a dita cuja das ovelhas. E o que ele fez? Ele criou uma solução. Ele não teve como pegar uma ovelha com a outra ovelha e fazer cruzar, porque foi mandado ele separar as ovelhas.
O que que ele fez? Quando as ovelhas estavam no cio, ele colocou diante das vistas das ovelhas esse emaranhado que ele fez aqui, que ele descascou e fez esse trabalhar que ele fez aqui com os galhos, ele fala aqui das amendoeiras e dos plátanos, são tipos de galhos. Ele fez como se fosse treliça, ele fez um esquema ali, aonde quando o rebanho ia beber água, eles tinham aquilo como visão e eles começaram a produzir, então, a reproduzir, como diz aqui no texto, ó. Eles se acasalavam diante dos galhos. Gente, isso aqui é criatividade sobrenatural. Eles se acasalhavam diante dos galhos e giravam filhotes listrados e salpicados e pintados. Você consegue pegar isso? Olha só, ele foi além de soluções naturais. Jacó foi além de soluções naturais, ele foi para um nível divino. Ele usou ali uma estratégia, né, que ninguém nunca iria imaginar isso. Então, o que eu quero falar para vocês aqui nessa live? Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Que nós temos o poder criador e que nós estamos aqui para criar. E aí eu pergunto para você, o que você está criando? O que você está criando? Porque você tem a capacidade de criar, porque você é filha do Criador. Nós falamos lá no começo, em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, que Deus nos criou a imagem e semelhança. Então, nós também temos esse poder de criar através da simplicidade, né? Como eu disse desde o começo. Jacó, eu não sei se ficou claro para vocês essa história de Jacó, da forma como ele como ele usou a criatividade, o poder criacional dele, o poder que ele já nasceu com aquele poder de criar, e ele criou uma alternativa. Desde então, a história conta que ele enriqueceu. Ele enriqueceu, ele ficou muito rico, porque começou a dar muitas ovelhas listradas, né? Então, nós temos capacidade de ativar em nós esse poder de criarmos através, não de soluções, eu digo assim, não soluções, como que eu até anotei aqui, ó, nossa criatividade, ela vai além das soluções naturais. A gente pode criar no sobrenatural. A gente precisa, então, fazer o quê? Ativar isso em nós. E como que a gente vai ativar? Vamos indo adiante, tá? Olha, nós temos o poder. Ali, o Jacó, como eu falei para vocês, ele foi além das soluções naturais. Nós temos esse poder de criar, e o que nós estamos criando? Essa foi a minha pergunta para vocês. Agora, eu quero ir para um outro lado, para um outro extremo, porque nós estamos vivendo veja assim, vamos nos colocar então como as ovelhas lá do rebanho de Jacó, né? É bem sensível isso que eu vou falar com vocês. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? O que está sendo colocado diante dos nossos olhos hoje? Doença, morte, que mais? Né? Escrevam para mim aí. Escassez, inveja, coisas como que nós estamos vendo, o que a gente está vendo diante do que está sendo colocado, né? Dos governos, briga, confusão, injustiça. O que mais? Escrevam para mim se alguém tiver alguma coisa o que você mais está vendo nesse tempo que está, né, te incomodando, o que mais que você pode dizer assim, puxa,
a gente só vê isso, né? A gente só tá vendo morte, né? A gente só tá vendo morte. Então, o que que eu quero chamar atenção para vocês? Né? Eu vi que o pessoal tá mandando coraçãozinho aí, queridas. Muito obrigada. Nós precisamos mesmo ter um olhar, né? Vamos pensar assim como Jacó, ele, né? Ele foi lá e ele ativou uma solução para ele não passar necessidade, para ele não passar fome, para ele conseguir enriquecer, para ele conseguir se livrar também daquele chefe que queria só enganar ele, né? Ele criou uma solução, ele criou uma alternativa, né? Vamos ver o que a Cris está dizendo aqui. Amiga, obrigada por esta palavra. Estou desde sábado sentindo muitas coisas dos outros, as dores, o medo, a desesperança. Então, a gente está falando aqui de criatividade, né, Cris? Então, a gente está falando assim, a nossa capacidade criativa, nós precisamos ativar o Espírito de Deus, ativar em nós esse Espírito de Deus, para a gente se tornar um canal para criar coisas extraordinárias. Então, ao exemplo aqui do que Jacó fez, né? Ao exemplo do que o próprio Deus fez. Deus do pó da terra. Então, digamos assim, não tinha nada, né? Ele pegou o pó da terra e ele soprou o fôlego de vida e fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós temos sim essa capacidade, mas o que nós precisamos prestar atenção é o que está diante dos nossos olhos. Por quê? O que nós estamos... Veja a importância de prestarmos atenção para onde nós estamos direcionando nossos olhares, para onde nós estamos direcionando os nossos ouvidos. Hoje, no começo dessa live, nós oramos, ainda tinha poucas pessoas, mas nós oramos assim, para que nós possamos ser a casa, né? Nós somos a casa de Deus e que nós possamos permitir que o Senhor habite em nós, que Ele seja presença em nós. E aí, através de nós, as manifestações do Espírito vão criar soluções, vão criar alternativas para uma outra realidade, para nós criarmos uma outra realidade. Então, querida, se hoje a sua realidade está sendo uma tristeza, está sendo escassez, está sendo inveja, se a sua realidade hoje está sendo doença, se a sua realidade hoje está sendo morte, vamos transformar isso de forma sobrenatural, além. Vamos ativar a sua criatividade, o seu poder criativo, né? Na simplicidade de Deus. E aí eu tenho aqui, né? Vamos nos tornar, eu coloquei assim, ó, vamos nos tornar um canal para criar coisas extraordinárias. Como? Através daquilo que nós olhamos, daquilo que nós ouvimos, e ali nós vamos nos alimentando de outras coisas. Então, o que você tem se alimentado, o que você tem olhado? Porque, ao exemplo do que Jacó fez com o rebanho dele, agora eu vou falar um pouquinho também sobre o que o Senhor falou comigo desde ontem. Jacó, vamos dizer aqui assim, ó, vocês são um rebanho, né? E eu sou o pastor que vai, né, cuidar deste rebanho, pastorear este rebanho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para vocês em que direção vocês vão olhar. Em que direção vocês estão olhando. Né? Então, eu preciso... O que eu trago para vocês? Eu trago para vocês uma forma de ver as coisas diferentes. Assim como Labão, Jacó, colocou lá as treliças, né, de frente para as ovelhas, para o rebanho,
Seja bem-vinda, Aline, da Casa Trentin. Que linda, que bom, que honra ter você aqui, maravilhosa. Seja bem-vinda. Nós estamos falando, então, sobre criatividade, né? Você é uma pessoa super criativa, hein, gata? Então, e nós falamos a respeito de usar aqui o poder de Deus, que Deus nos deu para criar. E eu trouxe um exemplo da história de Jacó, onde Jacó, quando foi enganado, ele separou o rebanho, ele precisava separar o rebanho e ele precisava produzir um rebanho que tivesse um rebanho malhado. E ele colocou, então, diante das vistas daquele rebanho, o que ele precisava que aquele rebanho produzisse. Então, eu digo assim, queridas, quando eu venho aqui trazer algo para vocês, né? Quando eu venho aqui trazer esse conhecimento, trazer essas revelações que a gente tem tido em Deus, é para realmente pastorear, né? Então, o pastor, o Senhor falou comigo assim, se você me amas, o Senhor falou comigo grandemente esse final de semana, se você me amas, pastoreia o meu rebanho. É como ele falou para Pedro, né? Se você me amas, então pastoreie o meu rebanho. Então, essa é a minha missão aqui com vocês, queridas, nessa noite. É falar, queridas, o que vocês estão colocando diante dos seus olhos? Porque assim como Jacó colocou diante dos olhos das ovelhas, quando elas iam beber água, no período que elas estavam no cio, elas iam lá, bebiam água e elas começaram a produzir, a reproduzir um rebanho malhado, listrado. E ali Jacó enriqueceu. Então, o que vocês vão, né, colocar diante dos seus olhos? O que vocês têm colocado? Atentem para isso. O que vocês têm colocado diante dos seus olhos? Né? E olha que interessante que eu não tinha me atentado nisso ainda. Elas estavam no cio. Meu Deus, elas estavam no cio quando ele... Então, quando elas estavam num período produtivo, né? Geneticamente ali, elas estavam produtivas, capazes de criar. Olha que palavra abençoada. Capazes de criar. Então, prestem atenção nisso. Mulheres, por que o nome desse canal é Gerando Mulheres? Porque nós temos a capacidade criativa, nós podemos gerar, nós geramos vida. Eu sempre falo isso aqui. A humanidade toda, nós povoamos, né? Com a graça de Deus, nós povoamos essa terra. De todas as pessoas neste mundo vieram através do ventre de uma mulher. Né? Então, esse canal Gerando Mulheres é para mostrar isso. Porque nós temos esse poder criativo, o poder de criar, o poder de gerar, criar vida e muito mais. Nós podemos criar muito mais do que nós pensamos ou imaginamos quando estamos ativadas com o Espírito de Deus. E aí, nós vamos fazer sim coisas extraordinárias. E como, queridas, que nós alcançamos isso? Através da oração, através da meditação, através, talvez eu digo assim, até do ócio. Um descansar, né? Eu falei sobre o post que eu fiz hoje para a gente tomar cuidado com o acúmulo de tarefas, porque a gente acaba deixando de ser criativa quando a gente está com muita coisa. A gente não consegue criar e pensar, a gente só fica resolvendo problemas, né? Então, por isso eu dei uma dica lá no meu feed falando sobre como delegar para se tornar mais leve, mais feliz, realizada, né? E aí eu quero ver aqui um comentário que a Cris fez, tá? Eu escrevi aqui assim, olha, pra gente pensar que é assim, ó, como se fosse ligar um carregador. A gente liga o carregador para carregar o celular, né? Para carregar os nossos aparelhos eletrônicos. Então, é como se a gente fosse ligar a criatividade. É ligar um carregador no céu, na tomadinha do céu. E essa tomadinha do céu, queridas, é a Bíblia, né? É a nossa Bíblia.
pega lá, se conecta com ela, medita na palavra, ora, e você vai ser alimentada, né? Você vai ser alimentada. Eu quero ver aqui o comentário que a Cris fez. Ela falou que meditou nesta palavra de Jacó na semana passada, mas não tinha compreendido a totalidade. É bem profundo, né, Cris? Essa palavra, ela é bem profunda. Mas essa mensagem que eu entendi do Senhor, de ontem para hoje, que eu estava meditando nisso, e o Senhor me trouxe essa questão, né, do pastoreio. Eu vou contar aqui bem rapidinho para vocês o que aconteceu ontem. Eu tenho o meu grupo de oração, né? O grupo da espiritualidade ativada, que lá eu tenho mulheres, algumas de vocês que estão aqui, tenho algumas mulheres que já fizeram o curso espiritualidade ativada comigo, tem outras mulheres que ainda não fizeram o curso, tem umas que são amigas, tem algumas parente, prima, até a minha mãe tá lá no grupo, né? E todo domingo, eu procuro mandar uma oração para alimentar esse grupo, né? Eu mando uma vez na semana, 2 no máximo, assim. Pra gente alimentar esse grupo lá com oração e conhecimento da palavra de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu acordei ontem com vontade de mandar uma oração que eu já tinha feito. Inclusive você, Cris, que tá aqui na live, você até já assistiu um vídeo que eu faço sobre essa palavra que eu queria mandar no grupo ontem, que eu não achei o áudio, mas eu tenho o vídeo no Instagram, né? Só que como eu não queria mandar vídeo no grupo, eu queria achar a palavra, o áudio da palavra, eu acabei não achando e eu mandei outra palavra. Então, mandei outra palavra lá no grupo. E fui fazer as minhas coisas, preparar o café da manhã, né? Domingo, a gente acordar mais tarde e tal. O que aconteceu, gente? Olha que interessante. Eu coloquei daí aleatoriamente uma pregação do pastor Luciano Subirá, que eu não tenho costume de escutar ele já faz bastante tempo. Já escutei muito, mas já faz bastante tempo que eu não escuto ele. Mas apareceu no meu YouTube uma pregação ali do Luciano Subirá. E eu cliquei, falei, vou escutar ele, vamos ver como é que ele tá. Fazia tempo que eu não escutava ele, vamos ver como é que ele tá agora e tal. Porque os pastores mudam, né, um pouco, assim, eles mudam o discurso, o jeitão de falar, e aí eu queria ver como é que tava. E eu coloquei essa pregação dele. Gente, o que aconteceu? Ele estava pregando exatamente a palavra que eu queria ter mandado para as mulheres do meu grupo lá do Espiritualidade Ativada. E a Cris que tá aqui conhece essa palavra, é uma palavra onde ele explica sobre o amor. Ele fala com Pedro, Jesus fala com Pedro e fala assim 3 vezes, que é a passagem quando Pedro negou Jesus, né? Então eu tenho até um videozinho lá no meu feed falando sobre isso, explicando sobre isso. Você negaria Jesus, né? É o nome da mensagem que eu coloquei lá. Você negaria Jesus? E Pedro negou 3 vezes Jesus. Mas tem uma outra parte, logo adiante no texto, que Jesus fala para Pedro sobre o amor. E ele fala assim, Pedro, tu me amas? Então, assim, por 3 vezes, qual foi o entendimento que eu tive naquele momento da palavra? Por 3 vezes, Jesus falou para Pedro que Pedro negaria ele. Mas, depois da ressurreição, Jesus fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele fala durante 3 vezes também. Então, são 3 vezes, como se fosse assim estamos quites, sabe? Então, assim, você me negou 3 vezes, então agora você tem que falar que me ama 3 vezes. Eu entendi assim, é o meu jeito de interpretar. E eu falei, uau, né?
E até a Cris fez um comentário, ela falou assim, naquela palavra, naquele dia, naquele vídeo, ela fez um comentário falando que existia uma pregação do pastor Luciano Subirá que ele explica esses 3 tipos de amor. Porque na nossa linguagem, amor é a mesma coisa, é a mesma palavra, porém sentidos diferentes. Então, por exemplo, se eu falo para o meu filho, filho, você me ama? É um amor de mãe e filho. Se eu falo para o meu marido, marido, você me ama? É um amor diferente de marido e mulher, mas a palavra é a mesma. Se eu falo para o meu marido, marido, vamos fazer amor? É outra coisa, né? Então, eu usei 3 vezes a mesma palavra, isso, Cris, amor ágape, amor filéu, ele explica certinho lá na pregação os tipos de amor, isso, Dalva, isso mesmo. Na pregação ele explica os 3 tipos do significado que no original, né, quando você vai ler o texto da Bíblia lá no original, não está escrito amor 3 vezes, está escrito no grego lá, né, não sei exatamente como é que é, o amor ágape, amor filéu, então ele separa esse amor. Mas aonde que eu não quero falar desses 3 tipos de amor hoje, tá? Que é um tema bem legal também para se falar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que o Senhor, ele falou comigo, né? Grandemente, assim, absurdamente, descaradamente, claramente, né? Ana, você tá aí, Ana Moraes, que linda, que saudade, que bom te ver aqui, maravilhosa. Muito bom te ver, Ana. Então, eu tô explicando aqui o que aconteceu. Eu queria mandar essa mensagem para as mulheres do meu grupo, eu não consegui encontrar a mensagem, né? E, por fim, o Senhor, eu falo que é de Deus, né? Deus usa também o celular, a internet, me mandou aquela palavra do pastor Luciano Subirá explicando a respeito do amor. Mas aonde que eu quero chegar? É a questão do amor e a questão que como se Deus estivesse falando para mim assim, é como se Deus estivesse falando diretamente para mim, claramente para mim, assim, Fabiana, tu me amas, né? Fabiana, tu me amas? Então, minha filha, apacenta o meu rebanho. Ele falou claramente para mim isso. E eu falei, sim, Senhor, eis-me aqui. Então, queridas, é por isso que eu tô aqui hoje, né? É por isso que eu estou toda segunda-feira aqui, firme, animada, para falar para vocês da mensagem de Deus, uma mensagem que abre os nossos olhos, uma mensagem que liberta, Jesuscidências, né, Cris? Uma mensagem que liberta. E o engraçado de tudo isso, Cris, é que eu não tinha, quando eu publiquei o vídeo há algum tempo atrás, você tinha feito esse comentário explicando os 3 tipos de amor e falando que tinha uma pregação do pastor Luciano Subirá a respeito disso. Porém, eu até então, eu nunca tinha escutado, até ontem, eu nunca tinha escutado essa pregação dele. E ontem, quando eu acordei, querendo aquela mensagem, eu não encontrei, porém Deus me mandou a mensagem do pastor pregando para mim, né? Foi lindo, foi muito lindo, e eu entendi isso. Então, queridas, vocês sabem que eu tenho o curso Espiritualidade Ativada. Vocês sabem que é um curso muito incrível, eu tenho lá as mentoras, inclusive a Cris, que tá aqui, é uma das mentoras que também faz parte, contribui lindamente com aula bônus, né, nesse curso. Então lá nós falamos a respeito de como ativar a nossa espiritualidade, como termos uma verdadeira conexão com Deus para a gente poder viver feliz e realizada nas 7 áreas da nossa vida. Porque mulher cristã, se você não está vivendo o contentamento e a alegria
do que está na Bíblia, na sua vida, alguma coisa está errada. Você foi feita para viver o contentamento e a alegria bíblica na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas 7 áreas da sua vida. Por isso, com esse curso, a gente trabalha especificamente várias situações, vários conteúdos. São 12 aulas que nós damos, né? Eu e as mentoras, eu tenho as 5 aulas, às vezes eu dou até uma aula bônus também, já cheguei a dar 6 aulas. E as mentoras, então, semanalmente, com as 2 aulas, a gente tem 2 aulas por semana, o curso dura 30 dias, né? E aí vocês podem ativar, conhecer mais do que Deus tem para a vida de vocês nessas 7 áreas. Então, se você conhece alguém que quer fazer, que quer estar mais próximo, que quer alguma mulher cristã, que quer realmente viver verdadeiramente essa conexão com Deus, ter essa espiritualidade ativada, manda falar comigo, indica o curso Espiritualidade Ativada, tá bom? Então, o que eu queria falar para vocês hoje a respeito de criatividade era isso, queridas. Qual que é o segredo, então, para a gente ativar essa espiritualidade? É a oração, a meditação, o delegar as tarefas, ficar um pouco mais liberada, como eu coloquei lá no post hoje, ficar mais liberada, ficar mais no ócio, né? Ai, meu Deus, não tem como ter ócio na minha vida, é uma loucura. Então, que tempo você está tendo para orar? Que tempo você está tendo para meditar na palavra? Né? Precisa de tempo? Precisa. Mas se você não tem tempo, você vai meditar no banheiro. Na hora que tá lá fazendo os número 1, número 2, tomando o banho, né? Uns 5 minutinhos antes de deitar na sua cama, meditar. Medita quando tá lavando louça. Gente, o que Deus fala comigo quando eu tô lavando louça? Quando eu tô limpando uma casa, varrendo, passando aspirador, né? Deus fala conosco quando você vai fazer uma caminhada. Deus fala quando você tá dirigindo. É só você ativar. Então, a gente precisa aprender a fazer essas ativações, né? Aprender a fazer essas ativações. E aí, quando a gente aprende a ativação, o que que a gente faz? A gente liga o nosso carregador lá com o céu. A gente fica ligadinha, ó, com Deus, né? Então, queridas, gostaram das dicas? A Eliane já falou que linda reflexão. Que bom que vocês estão aqui até agora. Nós já estamos com 52 minutos conversando aqui. Eu pensei que hoje eu ia fazer só 30 minutos de live, no fim rolou tudo, né? Deus é muito bom. Vamos orar para encerrar, então. Alguém tem alguma situação, algum pedido especial? Pode falar, né? Quem quiser pedir alguma oração, quem quiser mandar no privado também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem quiser fazer o curso Espiritualidade Ativada, na minha bio do Instagram tem um link aonde você clica lá e vai abrir Eu Quero Ativar. Vai abrir uma tela que tem várias coisas lá que você pode conhecer. Tem a minha loja no Instagram ID Mulher, tem o meu podcast de leitura do Evangelho de João, a leitura do Evangelho comentado, então tá muito legal esse podcast. Que bom, Cris, trouxe clareza para esta passagem, que bom que você gostou. Então nesse link você entra lá e você pode, se você quer fazer o curso, você pode clicar lá, Eu Quero Ativar. Daí você vai cair direto no grupo do WhatsApp, onde vão ter lá as pessoas que já estão interessadas em fazer o curso, e aí lá a gente conversa mais, tá bom? A respeito do curso, da programação, do cronograma, do caderno profético, porque o curso tem um caderno também profético, onde a gente usa ele no decorrer do curso e acontecem coisas lindas, incríveis, né? A Eliane, a Juliana, que tá aqui, estão de prova, que elas já fizeram o curso comigo, né?
Que legal, queridas. Ah, mulheres, muito bom ter vocês aqui. Vamos orar então? Ninguém tem pedido de oração, ninguém colocou nada. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Deus, por esse tempo. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Jesus, porque Tu tens sido o centro da nossa casa, o centro da nossa vida. Sim, Jesus. Sim, obrigada. Obrigada, porque nós podemos orar juntas. Obrigada, porque orem na casa de vocês, mulheres. Declarem na casa de vocês. Orem comigo agora, declarem. Senhor Jesus entrando. O Senhor Jesus entrando na casa de vocês. Passeando na casa de vocês. Sim, e trazendo uma nova atmosfera, uma atmosfera criacional. Mulheres, que vocês criem alternativas para sair da escassez dos seus lares. Mulheres, que vocês criem alternativa para sair também da escassez do amor de Deus nos seus lares. Sim, eu libero agora, em nome do Senhor Jesus, a abundância do amor de Deus, o derramar transbordante do amor de Deus nas casas dessas mulheres. Sim, Senhor, vem com o seu poder, vem com o seu amor, Senhor, transborda, Senhor. Eu vejo o Senhor Jesus exalando perfume na casa de vocês, mulheres. Ele sendo o centro na casa de vocês, vocês podem sentir o bom perfume do Senhor. Vocês vão sair dessa live agora, vocês vão sentir um perfume do Senhor na casa de vocês. Sim, Deus, obrigada, Senhor. Que essas mulheres possam depois estar testemunhando, Senhor, a respeito do bom perfume, do maravilhoso, da criatividade extraordinária, daquela criatividade que vai além, assim como Jacó, Senhor, deu criatividade sobrenatural para ele. Que o Senhor possa, sim, Senhor, dar criatividade para essas mulheres, Senhor. Criatividade que vem de Ti, criatividade que vem do Teu Espírito, Senhor, para criar alternativas na hora de fechar negócios, Senhor, para criar alternativas na hora de conquistar mais clientes, Senhor, para criar alternativas na hora de resolver situações problemáticas, Senhor, nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, Senhor, na criação dos seus filhos, Pai. Sim, Senhor, dá direção para cada uma dessas mulheres, Senhor, dá direção para cada uma dessas mulheres usar o seu dinheiro corretamente, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, eu vejo o Senhor trazendo abundância na vida financeira dessas mulheres. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Capacidade criativa, mulheres, para fazer dinheiro, tá? Eu vejo capacidade criativa para transformar, para o dinheiro. Vocês vão criar alternativas para o dinheiro de vocês. Eu vejo assim, sabe, o dinheirinho se multiplicando assim. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esta noite. Obrigada por esta live, Senhor. Obrigada, sim, Deus. Muito obrigada. Carolzinha, você entrou agora, minha linda. Nós estamos encerrando com essa oração. Em nome de Jesus, eu agradeço. Obrigada por ter entrado, Carol. A Carol também foi minha aluna do Espiritualidade Ativada. Nós vamos aí, estava fazendo a divulgação agora para elas, Carol. Que bom que você entrou. Cláudia. Gente, nós estamos encerrando. Queridas que entraram agora, nós tivemos uma oração poderosa no começo dessa live, um assunto incrível durante esta live, e encerramos ela agora com todo amor, tá? Na próxima segunda-feira vamos ter outra live. Toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, live aqui no Gerando Mulheres. Tá bom, queridas? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Orem sempre. Muito obrigada por orar. Muito obrigada por orar. Amém, Dalva? Que alegria ter você aqui, prima. Eu te amo. Você é tão querida, né? Nós poucas vezes nos encontramos, mas você já deixou assim uma marca linda. Muito bom te conhecer. Carol, pega do começo lá, tá bom, linda? Deus abençoe. Saudades, viu? Beijo, beijo, beijo. Até mais, queridas. Até mais. Tchau, mulheres. Um beijo. Kelky, você que entrou agora, vou deixar a live gravada, tá bom? Benção, mãe. Beijo. Amanhã a gente se vê.
Tchau, tchau, gente. Beijos, até.